Olha, a alta no preço da gasolina nos últimos meses fez a venda do etanol avançar mais de 20% aqui em Alagoas, nos 3 primeiros meses deste ano de 2021. Vamos ao vivo com o repórter Alan Garcia, que tem inclusive, mais informações. Alan, a gente sabe, né, e ainda bem que nas últimas semanas o preço da gasolina se manteve estável. Não é o preço barato que a gente espera, né, e teve já no ano passado, mas pelo menos não está aumentando naquela velocidade que a gente estava acompanhando. Estabilizou entre 5,50 e 5,70, mas ainda é um preço alto da gasolina. Como é que está o etanol? A procura aumentou, quer dizer, as pessoas acabam achando que abastecer com etanol vale mais a pena? Exato, Edson. Se a gente levar em consideração o comportamento dos motoristas na compra do etanol, a gente pode acreditar que sim, vale a pena abastecer com esse tipo de combustível. A Agência Nacional do Petróleo disse que o aumento na compra do etanol foi de 20% quando a gente compara os 3 primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado. Ou seja, ano passado foram comercializados 20 milhões de litros do etanol nesses 3 primeiros meses. Agora, neste ano, em janeiro, fevereiro e março, foram comercializados 24 milhões de litros, ou seja, 4 milhões de litros a mais. Isso por quê? Por causa do aumento da gasolina, né? No preço da gasolina, que tem sido supervalorizado neste ano. Juntando todos os reajustes, acumula aí 43% no aumento no valor do preço do litro da gasolina. Por isso, teve uma redução na compra desse tipo de combustível. Aqui em Alagoas, passou de 105 milhões de litros comercializados entre os meses de janeiro, fevereiro e março do ano passado. Este ano foram 103 milhões de litros da gasolina. O óleo diesel também teve um aumento, né? Teve um consumo maior, uma compra maior, apesar do reajuste que teve também no preço. O preço do litro do óleo diesel aumentou em 36% durante todo este ano, né, até agora, mas houve um aumento nesse consumo que foi de 6%, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Portanto, nesse comportamento dos motoristas, parece, Edson, que vale a pena abastecer com etanol sim. Mas é sempre bom, importante fazer o cálculo, até porque cada carro tem um consumo, então a gente tem que ver se realmente vale a pena. Eu volto com você. Exatamente, tem que fazer a média, inclusive, de consumo do seu carro, né? Às vezes você pode até colocar mais litros de etanol, mas ele consome mais também que a gasolina. Obrigado, Alan, pelas suas informações ao vivo, né? E lembrando que Alagoas é produtora de etanol também, né? Alguns estados produtores, inclusive, o preço do etanol é mais barato. Aqui em Alagoas, não, mesmo sendo produtora, o preço do etanol acaba sendo mais caro que outros estados, como São Paulo, por exemplo. Sobre essa dúvida, né? Se vale abastecer com etanol, se vale abastecer com gasolina, a gente conversa agora com o economista Renan Laurentino. Ele está conosco pela internet e vai nos explicar, porque tem uma conta, né, Renan, que pode ser feita, inclusive, e você tem que comparar sempre o preço do litro ali. Dependendo do preço do litro, pode ser vantajoso colocar etanol, ou não pode ser vantajoso. Boa noite. Boa noite, Edson. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, existe um cálculo simples, que é você pegar o preço do litro do etanol e dividir pelo preço do litro da gasolina. O resultado, se for abaixo de 0,7, vale a pena usar o etanol. Se for acima de 0,7, então você fica na gasolina. Mas essa discussão varia muito do ritmo, né, do que esse indivíduo utiliza o carro. Se é um carro que vai um carro da residência e que está saindo pouco, porque as pessoas estão trabalhando remoto, não está levando tanta gente, né, filho para a escola, coisa que o valha, a depender, pode ser interessante sim manter esse carro abastecido com etanol. Agora, se você precisa do carro, ele é um instrumento de trabalho, então vai depender de outras variáveis, como foi dito agora na reportagem, o modo como você dirige, as manutenções em dia. Em suma, no Brasil hoje, 3 estados estão atendendo a esse cálculo, né? Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Eles estão abaixo de 0,7. Então está compensando. Mas, como você bem colocou também, isso tem outras variáveis, tributação, outras discussões que a gente não leva em consideração agora. Mas, como consumidor,
naturalmente você vai para aquilo que é mais em conta, é o bem substituto. Se o meu carro é bicombustível e eu tenho entre a gasolina e o etanol, eu estou enxergando que ele está mais em conta, a tendência é que eu vá. Agora vai depender de como você utiliza esse veículo, se é um veículo da residência ou se é um veículo para trabalho. E o ideal, como você falou, é na hora de abastecer, lá no posto, né? Pega a calculadora, né? Divide Simples, o valor, simples, né? O valor exatamente, por exemplo, do etanol, primeiro, pelo valor da gasolina. Essa diferença tem que dar abaixo de 0,7, não é isso? Isso mesmo. Tem, e aí você analisa se de fato vale a pena ficar no etanol. Agora tem uma questão também muito cultural. Tem gente que não gosta de usar o etanol porque acredita que ele consome mais rápido. Tem gente que só gosta de usar a gasolina porque diz que muda bom. Isso vai determinado aí do consumo e do uso do indivíduo, né, das preferências. Outra coisa, aqui em Alagoas, se a gente fizer esse cálculo, está dando 0,8. Por isso que se torna necessário você fazer essa análise do seu comportamento ao usar esse veículo. Tem outras alternativas também, né? Uma alternativa interessante que eu tenho visto a sociedade conversar muito, alunos e amigos, é usar uns aplicativos bandeirados, que alguns postos, quem tem esse aplicativo cadastra um cartão de crédito, então você tem um valor interessante, pode ser uma alternativa bacana. Tem também o bom e velho planejamento, como a gente utiliza isso muito na logística, se usar o carro, fazer uma rota bacana, interessante. Se eu sou um representante comercial, então eu vou visitar várias pessoas, vários clientes, eu preciso, já confirmo a minha presença, se ele vai me aguardar, fazer um giro que eu, sei lá, pegue a criança na escola se está no presencial. E, por fim, até decidir se eu não uso o carro e uso o aplicativo como o Uber, 99 e essas oportunidades e alternativas que estão postas no mercado. Perfeito, Renan. E, claro, torcer para que a gente tenha dias melhores, né, com o preço dos combustíveis mais baratos. Eu falava, por exemplo, que a Alagoas é produtora de álcool, né? Isso. Mas, infelizmente, aqui a produção maior é para o açúcar. De repente, para exportação, enfim, e a quantidade acaba sendo menor. E tem a questão também da tributação, né? Por exemplo, o etanol, mesmo sendo produzido aqui, ele tem que ser vendido para a distribuidora para depois voltar. Quer dizer, não pode ser comercializado direto no posto. Inclusive, tem até um projeto aí em andamento. De repente, isso pode nos trazer no futuro um preço mais barato do etanol, né? De certo modo, mas isso tem a ver com estudos, análises. Há uma provocação do governo federal com os governos estaduais, mas isso requer muita análise. Eu não sei se vai baixar, como é, o que é feito. São contas públicas, são questões fiscais, tributárias. Então, isso precisa, não é só a nossa vontade. Claro que a nossa vontade, enquanto consumidor, é que o preço reduza, naturalmente. Mas são estudos que vão um pouco além. Então, a gente fica nessa discussão das alternativas e do seu próprio comportamento, né? Isso, claro, é um reflexo do momento atual, de renda menor, de alta taxa de desemprego, o cenário não está muito... Então, as pessoas estão mais comedidas no consumo, porque vislumbram que, peraí, a gente ainda está no primeiro semestre do ano de 2021, não temos uma perspectiva até essa imunização e outros fatores para realmente tomar uma retomada, de fato. Mas está muito interessante essa discussão mesmo, porque faz as pessoas pensarem, principalmente nesse pós-pandemia, o nosso comportamento, né, enquanto comprar e adquirir e ser mais racional, principalmente no custo com combustíveis, porque é algo que impacta mesmo, não só no meu bolso enquanto motorista ou proprietário de veículo, mas como uma cadeia, né? Então, aí eu acabei de falar de logística, e o Brasil tem um modal maior, é o rodoviário, então não é gasolina, mas é óleo diesel, também tem aumentos, enfim, a gente acaba sempre analisando e ponderando. Um bom planejamento, né, financeiro, né, da sua renda sempre é uma ótima opção. Parar e pensar, né, eu preciso realmente do carro nesse momento, eu posso fazer isso sem, né? Eu não vou falar aqui de transporte coletivo por conta do momento pandêmico, as coisas estão meio complicadas com o transporte coletivo, mas eu preciso pensar, né, em otimizar o uso desse veículo, pensando numa economia, claro, para o bolso e para a renda do seu proprietário e daquela família.